Meus irmãos, eu quero também, nesta manhã, compartilhar com vocês uma mensagem que está numa dupla de salmos. Como o pastor Gilson leu na abertura deste culto, uma dupla de salmos, não combinamos nada, absolutamente nada. Eu também vou ler uma dupla de salmos que não serão os mesmos, tá? Fiquem tranquilos, não serão os mesmos. Salmos 127 e 128. Salmos 127 e 128. Quando você encontrar, se você puder ficar de pé, para a gente demonstrar assim toda a nossa atenção, à palavra de Deus, com a nossa postura. Salmos 127 e 128. Salmos muito adequados ao culto da família, neste domingo. Então diz assim a palavra de Deus, a partir do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Oremos. Senhor, louvamos o teu nome, que as tuas misericórdias se renovaram sobre nós em mais esta manhã. Obrigado, ó Deus, pelas portas abertas desta igreja, porque temos a liberdade ainda de ministrarmos a tua palavra e fazendo isso em alta voz, fazendo isso com alegria em nossos corações, com as Bíblias abertas, com toda a atenção dada à tua voz nesta manhã. Obrigado pela vida desta igreja. Obrigado porque o Senhor tem feito esta obra prosperar. Obrigado pelas vidas de Gilson e Guilherme, pastores deste rebanho, por cada diácono, Senhor, por cada servo e serva teus que ministram nesse lugar, que fazem parte desta família. E que o Senhor hoje fale conosco. Que a tua palavra nos abençoe, nos edifique, apesar da imperfeição, do pecado, do transmissor desta palavra, que ela, Senhor, venha a alegrar o nosso coração, a consolar o aflito, a trazer entendimento àquele que está com dúvidas em seu coração e, acima de tudo, edificar o teu corpo, edificar a tua igreja e cada família aqui representada. Pedimos isso e já agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Dizem que para a nossa vida ser completa, nós precisamos plantar uma árvore, escrever um livro e ter filhos, não é verdade? Eu já tive 2 filhos, já plantei árvore e estou trabalhando num livro. Então, vamos lá. Espero que eu complete esse ciclo e ainda tenha muitos pela frente. Mas eu incluiria mais um ponto aqui. Incluiria algo que, se você gosta de fortes emoções, se você está preparado para um processo de santificação, construa uma casa. Eu construí uma casa.
comprei um terreno, já tem alguns anos, Mariana tinha 1 aninho de idade. Construir uma casa é uma das experiências mais interessantes que você pode ter na sua vida. No início são muitas alegrias, você vê o projeto, você quer escolher os acabamentos, você quer, né, fazer com que ela se pareça a alguma casa que você vê no Discovery Home and Health ou nas antigas revistas de decoração, e tudo isso ao longo dos meses você percebe que não vai acontecer como você previu. Não é verdade? O orçamento vai estourar, os pedreiros vão furar, o caimento do ralo do banheiro vai exatamente para o outro lado, né? Você vai precisar a vida inteira de um rodinho. Vocês sabem do que eu estou falando? Sabem, né? Quem já teve essa experiência? Ai, mais do que eu gostaria. O que acontece que o pessoal não consegue acertar um caimento, né? Eu fico impressionado. Eu sou leigo, mas para mim é muito simples, é uma questão de geometria muito básica, né? E eu construí esta casa, né? Eu contratei pessoas, né, obviamente, para construir a minha casa, confiando que elas iam fazer um bom trabalho. Mas, gente, eu não sabia a diferença entre o que era 3/4 e meia. Meio ou meia? Meio, né? Meio, a fração. Para mim eram frações. Frações, mas o que é? A espessura de alguma coisa? Tá bom. Eu não sabia que era um nipple, não é isso? Né? Quando o cara botou isso na relação, eu falei, gente, o que é isso? Eu não tenho a mínima ideia. É de comer, de vestir, era de construir. O que era um joelho? O joelho, para mim, era um salgadinho, né? Você comia lá, né? Um joelho com um refresco. Mas, gente, tanto na criação de filhos, na administração de um lar, na construção de uma casa, o nosso coração, ele é provado ao extremo, não é verdade? Sua fé é provada, sua paciência é provada, domínio próprio. E é na família, é no ambiente do nosso lar que nós somos colocados de maneira mais eficaz pelo Senhor no caminho da santificação. Quem já é pai e mãe aqui há algum tempo, creio que já passou por dias terríveis em que você se vê completamente incapaz de resolver a situação. Humilhado porque você achava que sabia alguma coisa, né? Com vontade de colocar pano de saco e pó sobre sua cabeça, devido a uma palavra mal dada, a uma disciplina mal aplicada, a uma direção mal explicada, uma comunicação truncada. Deus sabe o que faz com a gente quando nos coloca, quando faz a gente formar uma família. É um caminho da santificação. E se de fato Cristo não se for o fundamento desta casa, tudo mais ruirá. Não é verdade? Mas como é que esses 2 salmos nos ajudam, então, neste caminho? Eles nos levam ao ambiente do lar, ao ambiente da casa, da família. E eles formam uma dupla bastante harmônica. Eu creio que foi por isso que o editor do livro dos Salmos colocou um após o outro. Faz todo sentido, parece uma coisa só, né? Mas vamos ampliar um pouquinho aqui o nosso contexto. Tal qual os 2 salmos lidos no início deste culto pelo pastor Gilson fazem parte, né, de um grupo de salmos dentro do saltério, esses 2 igualmente. Eles fazem parte de um grupo de salmos chamados de cânticos de peregrinação, ou cântico dos degraus, né, que vão do Salmo 120 até o 134. E eram canções entoadas pelas famílias de Israel a caminho de Jerusalém, por ocasião das celebrações no calendário judaico. Então, eles iam peregrinando e cantando. Peregrinando e cantando. E com essas canções, eles eram lembrados de algumas verdades extremamente importantes. Mas podemos já nos perguntar, por que estes salmos que falam sobre família, falam sobre o lar, sobre o marido, sobre a esposa, sobre filhos, por que eles estão aqui no meio destes salmos de peregrinação?
Por que eles são parte destas canções? Por que eles são parte da playlist de louvor desta viagem das famílias até Jerusalém? Pelo menos por dois motivos. Primeiro, essas famílias estavam longe de suas casas. Elas tinham que vir de outros locais, não eram famílias que residiam necessariamente em Jerusalém, ou nos arredores, né? Betânia, pertinho, mas não. Gente vinha de longe, tá, gente? Vinha do Recreio para Nova Iguaçu, entendeu? Gente de longe, dá para cantar bastante nesse caminho, dá para ouvir muita música nesse caminho. Então, essas famílias vinham peregrinando, né, um longo caminho, e, portanto, tinham que parar temporariamente suas rotinas de trabalho para se dedicarem ao culto ao Senhor. Então, ao cantarem essa dupla de salmos, eles seriam lembrados que Deus é quem cuida, Deus é quem provê, Deus é quem protege. Né? Valeria a pena parar um pouquinho, uma semana, né? As festas duravam bastante, né? Para viajar, para estar lá em Jerusalém, para cultuar a Deus no seu templo. Valia a pena parar, porque Deus é quem cuida, Deus é quem provê, Ele é quem vai guardar a nossa casa, e Ele abençoa aqueles que nele confiam, aqueles que o temem. Então, a primeira razão é essa. A segunda razão é que esses salmos estavam também ensinando aquelas famílias. Eles estavam aprendendo por meio das canções. E o que eles estavam aprendendo por meio das canções? Que, embora estivessem a caminho do templo para prestar culto a Deus, ou seja, a casa de Deus no Antigo Testamento, eles eram lembrados que a vida com Deus começava em casa. Começava com as coisas comuns do lar. Eles eram lembrados que a família era o primeiro núcleo de discipulado, de ensino, de piedade. Era dentro do ambiente do lar que estas pessoas aprendiam a honrar a Deus, temer a Deus, se relacionar uns com os outros, para que depois alargassem a escala disso e fizessem isso lá em Jerusalém, com outras famílias, com outros irmãos, espalhados, né, pelas várias localidades ali onde viviam. Então vamos ao texto agora. Entendido esse contexto e entendido o que eles aprendiam ao longo deste caminho, nós vamos ver então estes salmos mais de perto. Salmo 127, ele é naturalmente dividido em duas partes, os versos 1 e 2, e depois os versos 3 a 5. A primeira parte nos fala de três necessidades básicas: o abrigo, a proteção e a provisão. O abrigo, a casa propriamente dita, né? o aspecto material, o teto sob o qual se abrigar, a proteção, a segurança, porque, de certa forma, esses irmãos de lá eles tinham os mesmos desafios dos irmãos daqui, que era ir de um lugar para o outro em segurança. Isso não mudou muito com o tempo, não, irmãos. Nós ainda precisamos que Deus nos proteja e nos guarde, e eles também. E precisavam de provisão. Precisavam de provisão. Ao contrário de muitos de nós que sabemos quanto vamos ganhar no final de um mês, que dia vai entrar o pagamento normalmente, muitas destas famílias viviam literalmente o pão de cada dia, contando com o pão de cada dia, com o dinheirinho suado de cada dia, para saber se iriam comer no dia seguinte. Não era uma vida fácil. E sobre cada uma dessas necessidades, abrigo, proteção, provisão, o texto do Salmo 127 nos diz que ou é Deus quem a realiza, ou é inútil qualquer tentativa de realizá-la. Então tem esses dois caminhos, perceberam isso? Se o Senhor, se uma condicional aqui, né? Se o Senhor não edificar a casa, qual é a alternativa? Em vão trabalham. Dois caminhos só. Se o Senhor não guardar a cidade, proteção, em vão
vigia a sentinela. Se não for o Senhor quem cuida da provisão, em vão você vai trabalhar pelo pão, com tanto esforço, né? Agora veja, a gente tem que tomar cuidado ao ler isso aqui. Alguns cuidados são necessários. Primeiro, o que este salmo não quer dizer? O que esta primeira porção do salmo não quer dizer? Ela não quer dizer que você não precisa fazer nada. Parece óbvio isso, né? O salmo não está dizendo que você não precisa fazer nada. O salmo não está dizendo que você não precisa trabalhar, não precisa correr atrás, se esforçar, fazer o que você precisa fazer, porque Deus vai fazer tudo. Você vai ficar lá tranquilão, Deus vai prover, está tudo certo, e você não faz nada. Né? Você não se esforça, você não se empenha, você não trabalha, você não estuda. Gente, somos nós quem colocamos a mão na massa para trabalhar. Deus nos fez assim, Ele quer que nós façamos isso. Trabalho é uma bênção do nosso Deus, não é fruto da queda. Adão se não houvesse queda, Adão estaria trabalhando até hoje, cuidando e cultivando a boa criação de Deus. Então o Salmo não quer dizer que você não precisa se esforçar, não precisa se empenhar. O Salmo também não quer dizer que se Deus não estiver na construção, na vigília, no trabalho, não vai haver casa, segurança ou pão. Nós vemos um monte de gente que não teme a Deus, que não serve a Deus, gente até impiedosa, corrupta, com suas casas, com seu pão, e até mais, né, do que pão, né, com muitas coisas mais, além de pão. Nós vemos pessoas impiedosas nesse mundo serem bem-sucedidas em seus empreendimentos, seu trabalho. Então, como é que pode? Se o Salmo diz que se Deus não fizer isso, tudo será em vão. Como é que essas pessoas estão prosperando? Gente, para quem lê os Salmos a sério, vai esbarrar com esse dilema do salmista em alguns momentos, né? Senhor, mas por que os ímpios estão prosperando? Eu estou fazendo tudo certinho, eu te sirvo, eu te louvo, eu estou na tua casa e parece que a coisa só se torna mais difícil. Salmo 73, né? Meus pés quase tropeçaram quando olhei a prosperidade dos ímpios. Gente, esse é o mundo real. Os ímpios prosperam. Então, o Salmo não quer dizer que os ímpios não vão prosperar porque não tem Deus. Não é isso também que ele quer dizer. A pergunta que esta primeira parte do Salmo quer nos provocar, quer nos fazer nesta manhã, é a seguinte: será que vale a pena fazer tudo isso que o Salmo está dizendo? Edificar uma casa, trabalhar, vigiar, comprar o Verisure para sua residência, né? Trabalhar pelo pão, estudar. Será que vale a pena tudo isso sem a presença de Deus? É essa a pergunta que o Salmo está despertando em nós. Será que vale a pena todo esforço, todo trabalho, todo empenho, todo estudo, sem que Deus esteja presente? Vale a pena se matar de trabalhar, tomar as medidas de segurança necessárias, empreender, sem que confiemos todo o nosso coração a Deus? E a resposta do Salmo é: não, é inútil, é vaidade. Você está lembrando de outras coisas da Bíblia, né? Eclesiastes é vaidade, é correr atrás do vento. Esta versão da Almeida, ela é melhor que a NVI, especialmente aqui na segunda linha do verso 2. No verso 2, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Ou seja, se Deus não estiver presente, pode haver pão, mas vai ser um pão penoso, difícil. Será que valeu a pena tudo isso? Será que valeu a pena nos preocuparmos tanto com o nosso trabalho, a ponto disso se tornar uma falta de confiança em Deus? Aquela postura, não, se eu não fizer, se eu não estiver na frente, tudo é você. Não. Deus tem que estar na frente de tudo. Deus tem que estar na frente de tudo. Vale a pena não observar o descanso do Senhor? Será que vale a pena deixar de estar aqui no domingo
para trabalhar mais um pouquinho, para fazer mais um pouquinho, mais trabalho, mais esforço, quando o que Deus quer é que você descanse nele, pare um pouco. E olha que, né, é um dia por semana. Estas famílias estavam descansando, às vezes dias e dias e dias, e confiando que Deus está provendo o sustento. Então eu pergunto para você nesta manhã, você está trabalhando? Estudantes, vocês estão estudando, vocês estão se empenhando, vocês estão cuidando da sua casa, vocês estão vigiando? Ótimo. Você está vendo o fruto disso? Excelente. Mas quanto Deus está envolvido com isso? Quanto isso está sendo consagrado a Ele? Quanto do que você faz é regado de oração, de uma súplica por direção? Quanto você está lançando sobre Ele toda a sua ansiedade? Porque tem gente que trabalha demais, porque confia em si, tem medo do futuro, está ansioso e não está confiando em Deus. Quanto você está colocando Ele em primeiro lugar? Essa é a pergunta que o Salmo quer nos fazer. A segunda parte dele, versos 3 a 5, embora a gente ainda permaneça no ambiente do lar, né, porque fala de filhos, parece um pouquinho desconectada da primeira. Né? Falando aqui de edificação de casa, guardar a cidade, trabalho, e de repente, os filhos são a herança do Senhor. Então, qual é a relação da segunda parte do Salmo com a primeira? Na cultura antiga, irmãos, da qual a cultura judaica faz parte, né? Filhos não eram importantes apenas por conta da descendência. Eles são importantes por conta da descendência, o Salmo vai falar isso. Mas, mais importante que isso até, eles assumiam o papel de provedores e de protetores dos pais quando estes envelheciam ou ficavam enfermos. Ou seja, os filhos, especialmente os homens na cultura antiga, se tornavam os edificadores, os protetores e os provedores do lar. Os filhos eram o meio que Deus estabeleceu, quando os pais já não pudessem, para que tudo aquilo que os versos 1 e 2 disse pudesse acontecer na vida daquela família já madura, envelhecida, não é verdade? Mas eram dádivas de Deus para suprir as três necessidades das quais nos falam os versos 1 e 2. Né? Ou, como a gente costuma dizer lá na catedral, né, era o único plano de aposentadoria que havia no mundo antigo. Eram filhos. Não tinha INSS, não tinha contribuição, previdência privada, VGBL, não sei mais o quê. Não tinha nada disso. Investimentos, né, para segurar uma renda no futuro. Não. Os filhos eram o plano de aposentadoria, porque quando os pais já não pudessem trabalhar, prover, proteger, quem faria isso? Os filhos. Então, eles são herança do Senhor. Né? Aqui a gente pode pensar de duas formas, né? Algo que Deus nos dá, mas algo que pertence a Ele. Né? É uma herança dele para nós, mas é uma herança que pertence a Ele igualmente. Né? Então, irmãos, quanto nós temos ensinado o valor do trabalho dedicado aos nossos filhos. Aliás, nós temos pensado seriamente sobre ter filhos. Uma geração que tem adiado cada vez mais a paternidade e a maternidade. Eu fiz isso, né? A gente foi ter Mariana bem tarde depois do casamento. Né? A gente não teve a orientação, encorajamento. Na nossa cabeça, ainda como jovem casal, eu e a Adriana ainda funcionava nos moldes de família não cristã. Acontece, quando a gente foi ver, já passou um tempão, né? Vamos tratar de ter filho logo. Né? E hoje a gente vê, pelo menos lá na catedral, a alegria de famílias com 3, 4 filhos, né? E felizes da vida. É uma bênção termos isso, né? Jovens casais tendo filhos, né? Então, jovens casais aqui presentes, ou jovens que estão seriamente pensando no casamento, né? Quanto você está priorizando isso antes do seu mestrado, antes da sua casa própria, antes do seu carro ou da viagem dos sonhos? Né?
alguém já dizia o seguinte: você precisa de duas coisas para casar: o noivo ou a noiva e o pastor. Pronto. Sem o noivo ou a noiva, né, você não tem com quem casar. Sem o pastor, você não tem quem celebre o casamento. O restante, meus irmãos, vai. Ah, mas eu não tenho tal coisa. Não, deixa isso para lá, vai lá. Casa, meu amigo, depois você compra a sua TV de 52 polegadas, ou, né? Enfim. Meus irmãos, claro, se um casal não tem filhos por questões biológicas, né, ele não deve se sentir culpado por isso. Isso é a primeira coisa. Mas nem deve perder a esperança. Nem deve perder a esperança, né? Recentemente, nós, lá na catedral, recebemos a grata notícia de uma gravidez. Toda vez o casal ia lá na frente, no momento de oração pelos enfermos. Ela já havia perdido 2 gestações, né? Uma questão bastante complicada. E a menina está uma alegria só, mostrando barriga. Já viu mulher mostrar barriga com alegria? Né? Só grávida mesmo, né? Ela feliz da vida com a barriga dela. Então, nunca perca a esperança de que Deus pode lhe dar filhos. Irmãos, até aqui o Salmo já nos abençoou bastante, não é verdade? São verdades simples, verdades que a gente não pode esquecer jamais. Mas eu quero mostrar uma outra maneira de nós lermos este Salmo, talvez não tão óbvia, mas que vai nos levar para um pouquinho adiante do ambiente da casa. Tudo que diz respeito a este Salmo, as palavras estão muito claras aqui, trata do ambiente do lar. As famílias cantando, lembrando, Deus está provendo, Deus está guardando. Nada do que a gente faça vale a pena se Deus não estiver no centro disso tudo. Aí os pais estão cantando isso tudo e olham para trás, vê a filharada toda, operança do Senhor, feliz é o homem que este deles a sua aljava, glória a Deus por isso, o Senhor vai cuidar dos meus filhos vão cuidar de mim. Tudo isso está passando pela cabeça deste povo enquanto eles estão cantando e se dirigindo a Jerusalém. Mas parece que tem algo mais também acontecendo aqui. Acompanhe comigo. Para onde essas famílias estão indo? Eles estão indo cultuar a Deus no templo. Eles vão ver o templo, né? Que para o judeu era algo tremendamente importante, era a casa de Deus, local da habitação do Altíssimo, não é verdade? E quem construiu esta casa? Quem foi o grande rei que construiu essa casa? Salomão. A época áurea do Reino Unido de Israel. Maior território, grande riqueza, a sabedoria a toda prova, a ponto da gente ler a respeito da rainha de Sabá, né? Eu acho que é o Everest do Antigo Testamento, porque a promessa de Deus ali estava sendo cumprida. As nações viriam a Israel para aprender a lei do Senhor. Então a rainha de Sabá chega: quem é esse homem, né, tão próspero, tão sábio? Eu quero conhecer. O problema é que logo do capítulo seguinte Salomão cai, né? Então é um capítulozinho assim que a gente está quase tocando o céu, pum, caiu, né? Mas o que isso representa, né, para o imaginário daquele povo? A casa de Deus, o templo, a habitação do Senhor, construída por um rei que levou este reino ao topo do mundo antigo. Essa casa ficava numa cidade sobre a qual fala o Salmo 122, que é também um cântico de peregrinação. Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém, cidade bem construída, a cidade do grande rei Davi. Então, Salomão, Davi. Eles estão peregrinando e lembrando aqui que é o Senhor quem dá pão enquanto dormem. Perceberam aqui no Salmo 127? Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Gente, em que momento da história Deus deu pão ao seu povo enquanto dormiam? Na peregrinação no deserto. A provisão do maná. Né? Enquanto estavam dormindo, Deus estava mandando maná. No dia seguinte acordavam, recolhiam aquele café da manhã saboroso. Né? Estava ali. Deus, de fato, eles estavam lembrando disso. Nada me tira da cabeça de que é exatamente isso aqui.
Deus provê enquanto dormem. A história do Êxodo, o grande evento de salvação, o maior profeta do Antigo Testamento, Moisés. Estão percebendo aqui? Salomão, Davi, Moisés e o Êxodo. Eles cantam também sobre a bênção de ter filhos. Que história da Bíblia nos fala de uma promessa, de uma descendência e de um filho da promessa? A história de Abraão, não é verdade? A história de Abraão. Então, a bênção de ter filhos estava intimamente ligada a uma outra figura importantíssima na história daquele povo, Abraão, a partir de quem começa, de fato, o grande plano redentivo que vai culminar na vinda de Jesus Cristo. Mas tem mais uma coisa, a quem Deus abençoou, dizendo: sejam fecundos, encham de filhos a sua aljava. A quem? Quem foi o primeiro que recebeu essa ordem? Primeiro casal, Adão e Eva. Então, olha só, gente, em 5 versículos, por palavras, que parecem falar só sobre a casa, eles estão lembrando de uma outra casa, a casa de Deus, Salomão, na cidade do grande rei, Davi, do pão que Deus dá enquanto dormem, o Êxodo e Moisés, da bênção de ter filhos como promessa, Abraão, e da ordem para serem fecundos e multiplicarem, e abençoarem, encherem a terra, Adão e Eva. Eles estão lembrando de toda a história. Com 5 versículos, uma música pequenininha, né? Eles estão lembrando de toda a história. À medida que vão peregrinando, consagrando a Deus seu trabalho, sua família, confiando em Deus para o sustento, o povo vai relembrando a grande história de Deus com o seu povo. Desde Adão e Eva, até o auge do reino com o rei Salomão. Passando por Abraão, passando por Moisés, passando por Davi, chegando a Salomão. Então, irmãos, cada família destas que cantava fazia parte dessa grande história. Ao cantar este salmo, eles entendiam que esta história era a história deles. Eles não estavam ali por algum acidente, eles não estavam ali por uma coincidência ou pelo acaso, eles eram herdeiros de uma longa história de promessa, de sustento, de cuidado, de bênção da parte do nosso Deus. Desde Adão e Eva, e mesmo depois deles, mesmo depois da queda, quando Deus poderia ter encerrado essa história, Deus ainda proveu uma promessa a Abraão, um profeta como Moisés, para libertar aquele povo, um rei como Davi, um reino como o que Salomão edificou. Mas tudo isso era apenas um prólogo de uma história muito maior e muito melhor. Nós somos parte dessa história, porque nós vivenciamos uma história que nenhuma destas famílias vivenciou, que é a história da vinda de um outro grande rei, do rei perfeito, do reino que jamais terá fim. Deus enviou um filho, não como recompensa, mas como salvação para os perdidos. Este filho veio habitar entre nós, sendo a perfeita expressão da glória do Pai. Ele era o perfeito templo, ele era a perfeita presença de Deus. Pela sua morte e ressurreição, ele está edificando uma casa, que é a sua igreja, para ser a habitação do seu Espírito. E é Ele mesmo quem guarda esta casa, é Ele mesmo quem edifica a sua igreja, é Ele mesmo quem edifica cada família desta igreja. Ele é a nossa rocha firme, é Ele quem sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ele é o pão vivo que desceu dos céus, acrescentado a cada dia de nossas vidas, como graça. Essa é a história de Jesus, para quem Abraão apontava, Davi, Moisés, Salomão, todos eles apontavam para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo essa história. Você entende que a sua história, quando você vem para este culto, caminhando do seu lar, talvez cantando já alguma coisa, e pedindo: Deus me abençoe, Deus fale comigo, você é parte de uma história
a história de Jesus, a história do Evangelho. Sua casa já creu nessa história, sua casa está salva por esse Evangelho. Que fruto você está vendo deste Evangelho na sua casa, na sua família? Esta é a história, é a nossa história. E muito melhor, muito maior do que a história deste povo aqui. Nós somos parte do que Deus fez por meio de Jesus Cristo, edificando a sua igreja, edificando a sua casa. Mas ainda há um outro salmo aqui, né? Nós vamos mais rapidinho no Salmo 128, porque eu fiz uma pergunta, né? Que frutos nós vemos ao crermos nessa história, crermos no Evangelho, nos submetermos a Deus? E o Salmo 128 responde. Ele começa com as palavras: bem-aventurados, feliz, realmente feliz, não é verdade? E eu pergunto, qual é o padrão de felicidade, de sucesso e bem-aventurança no nosso mundo? Talvez uma casa grande, talvez morar num bairro, uau, né? Igual lá, todo mundo quer morar no Recreio, porque quer morar num condomínio com 40 opções de lazer, que você nunca vai usar uma sequer, porque você vai levantar cedo para ir trabalhar, vai voltar tarde, você não vai querer ir no espaço gourmet, na academia, não sei das quantas, né? Tudo balela para vender um suposto pedaço do paraíso que vai custar os olhos da cara de condomínio e você não vai aproveitar nada, tá? Então, se alguém estiver pensando nisso, repense. Repense que talvez morar aqui perto seja a melhor coisa que tem do que se arriscar numa aventura horrorosa. É o sucesso, é a fama, há tantos padrões que o mundo quer nos impor, mas o que a palavra de Deus diz sobre os resultados de uma casa rendida a Cristo, de uma casa abençoada pelo Senhor? E, gente, é algo muito prosaico e muito simples. O fruto de tudo isso, a felicidade e prosperidade verdadeiras, são a própria família. A família é a maior bênção da família. E o fruto de um trabalho honesto. Perceberam isso no Salmo 128? Feliz é aquele que teme o Senhor, anda nos seus caminhos, porque você comerá do fruto do seu trabalho. Será riquíssimo? Terá 3 carros na garagem? Não sei, talvez. Se tiver 3, doa 1 para a igreja, né, gente? Vamos lá, né? Para que 3? Mais seguro, mais perturbação, né? Doa 1 para missões. Para que ter um espaço gourmet e um spa na sua casa? Basta o seu banheiro, já está bom, né? Um bom chuveiro. Gente, é o fruto do trabalho. O trabalho honesto, o trabalho dedicado, a simplicidade de ir trabalhar e honrar a Deus com aquilo que Ele nos deu. Dizimar para o Senhor com alegria, ofertar com generosidade, aplicar como um bom mordomo, ou como disse Wesley, ganhar tudo que puder, poupar tudo que puder e doar tudo que puder. Essa é a boa administração, esse é o fruto de um bom trabalho. Mas a própria família é uma bênção, não é verdade? Verso 3, a esposa no interior da casa será como videira frutífera, símbolo de Israel, a videira. A gente lembrar, né, Cântico de Isaías, lá no capítulo 5, a videira, Israel estava associado à videira, e a esposa é associada à videira, uma videira frutífera. A gente lembra da mulher sábia de Provérbios, por exemplo, alguém que trabalha, alguém que honra o seu esposo, alguém que gera filhos, alguém que está ativa no seu trabalho, em casa e hoje fora de casa, ativa na igreja. Seus filhos como rebentos da oliveira, um outro símbolo da nação de Israel, a oliveira. Então a gente vê aqui prosperidade, a gente vê bênção, a gente vê fruto. Por que vocês acham que esposa e filhos estão associadas aqui no imaginário a 2 árvores frutíferas? Estou falando de fruto mesmo, verdade. Ao redor da mesa, ou seja, fala de uma família unida, que está ali comendo junto, lendo a Bíblia junto, conversando, orando uns pelos outros. Estas são as bênçãos mais extraordinárias que Deus pode nos conceder, meus irmãos.
termos uma família frutífera, um trabalho honesto e uma descendência piedosa. Porque qual é a promessa aqui, lá no finalzinho do verso 28, do Salmo 128? Veja os filhos dos seus filhos. Quantos já estão vendo netinhos aí? Amém? Quantos têm netinhos? Bisnetinhos. Tem bisneto? Quem tem bisneto aí? Olha só. Não é? Filhos dos filhos dos filhos. Não é? Essa é a maior bênção que a gente pode ter, meus irmãos. Uma bênção. Não é a casa grandona, não é, trabalhar naquela multinacional, não sei mais o que. Não, não é viajar para a Europa. Não, é simplesmente ter uma família frutífera, um lar piedoso, uma descendência honesta, abençoada. Gente, não há esperança para a sociedade, nem para um país, se Deus não começar dentro das nossas casas, e dessa forma simples. Então agradeça a Deus se seus filhos estão na mesa com você, almoçando juntos, né? Compartilhando a palavra, vindo com eles para a igreja. Maridos, agradeçam pela vida da sua esposa, se ela está frutificando, se ela está sendo operosa, diligente, abençoadora. Esposas, agradeçam pelos seus maridos, né? Se eles não estão lá, né, sentadão no sofá, com controle remoto na mão, vendo tudo que é futebol, a terceira divisão do estado do Maranhão, mas se ele está trabalhando, se ele está estudando a Bíblia, se ele está servindo a igreja, agradeça a Deus, são bênçãos da parte do nosso Deus. E a descendência piedosa. E eu quero terminar dando um exemplo do que Deus pode fazer por meio de uma família. Quantos já ouviram falar aqui do casal Jonathan e Sarah Edwards? Famoso Jonathan Edwards, pregador, pastor, missionário, né, no fim da sua vida. Um homem de uma mente brilhante, assustadoramente brilhante, mas de uma piedade inflamada pelo Espírito Santo. E fizeram, né, um apanhado dos descendentes desse casal. Eles mesmos tiveram 11 filhos, olha só, 11 filhos, é um time de futebol. Então, se tivesse futebol lá, né, o time da família Edwards já estava completo, né? Devia ter menina também, então não sei se menina ia jogar, né? Isso já é por si só impressionante. Mas o que mais nos impressiona é a descendência desse casal. E fizeram, né, um apanhado, um rastreamento aí dos descendentes de Edwards. Foram encontrados 1.394 descendentes do casal Sarah e Jonathan e Sarah Edwards. 3 se tornaram presidentes de universidade, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais de exército e marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores de estado e diplomatas enviados a outros países. Olha que benção. Eles viram os filhos dos filhos, não puderam ver essa gente toda, mas o mundo viu. Os Estados Unidos viu, né, os descendentes desse casal piedoso, né, chegando a altos cargos, influenciando a nação, influenciando outras famílias com o seu testemunho. E mesmo que você não tenha 11 filhos, né, para Deus, quantos Deus tem que ter em suas mãos para fazer algo neste mundo? Ele faz com um só, se for o caso. Ou com 2, ou com 3, se você, né, quiser encher mais aljava, mais flechinhas na sua aljava, não é verdade? Essa é a bênção de Deus para nós, irmãos. E sejam gratos por isso. Sejam gratos por isso. Não caiam na armadilha deste mundo que quer fazer você pensar em tantas outras coisas. No sucesso, né, uma casa maior, num carro melhor, num curso mais né, que dê mais coisas. Não. Sua casa, sua esposa, seu marido, seus filhos já são a bênção que Deus quer que você tenha em sua vida. Eu quero orar por isso. Quero orar por você, quero orar pela sua casa, orar pela sua família. Amado Deus e Pai, louvamos o Teu santo nome.
Primeiramente porque o Senhor nos fez tua família, teus filhos pela tua graça, ó Deus. Nós que não éramos estranhos à promessa, inimigos teus, o Senhor nos salvou e mais do que isso, o Senhor nos trouxe para o seio de uma família abençoada, a tua igreja. Obrigado por cada lar aqui representado, que o Senhor possa prover o pão de cada dia, a proteção de cada dia, o perdão de cada dia, Senhor, para que, Senhor, cada lar aqui, cada família aqui representada, possa ser um testemunho vivo da graça do nosso Deus. E que eles, Senhor, também sejam testemunhas desta história gloriosa, de um Deus que criou todas as coisas e o fez com tanta beleza, com tanta ordem, com tanta maestria. Mas, Senhor, o homem caiu, se afastou de Ti, mas o Senhor não desistiu de nós. Este plano redentivo glorioso, promessa feita a Abraão, a Moisés, a Davi, culminando em Cristo Jesus, Senhor e Salvador. Ó Deus, que contemos esta história, que vivamos esta história, que esta seja a história que nos guia em nossas histórias individuais, a cada manhã de trabalho e estudo, a cada manhã de domingo, serviço na Tua casa, de culto a Ti, a cada momento de lazer, de descanso. Senhor, nos lembremos, somos parte da família de Deus, somos membros uns dos outros, somos Teus filhos, Tu és o nosso Pai, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, o nosso Salvador, somos co-herdeiros com Ele de todas as Tuas gloriosas, benditas e verdadeiras promessas. Senhor, que isso nos baste, que isso nos alegre, que isso nos sustente a cada dia, que isso, Senhor, seja o alvo de nossas vidas, glorificar a Cristo em nossos lares, sermos servos Teus. Nós assim oramos, suplicamos e já agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém.